pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por mais um dia para aprender na presença de Deus, para viver na presença de Deus, para suplicar a bênção de Deus. Nós somos dependentes e dependentes eternamente, porque a nossa relação com Deus aqui é durante a nossa vida e depois a vida eterna. Então, é uma bênção, é maravilhoso. Não temos o que nós precisamos em termos de habilidade e capacidade para servir a Deus e a igreja. Não somos o que Deus espera, é claro. Deus quer muito mais. Deus pede aos seus servos. Deus não ordena forçando, mas pede consagração e dedicação. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse isso para um homem. E se Deus diz isso para um homem, os outros também podem ouvir isto da parte de Deus. Na verdade, meus amados, nós temos bem pouco, mas somos felizes. Se está firmado no Senhor, deve ser feliz, deve viver feliz, deve buscar a presença de Deus cada dia e continuar feliz. Hoje nós vamos falar de um encontro de um homem infeliz. Um homem muito infeliz. E ele encontrou-se com Jesus e tudo mudou. Nosso texto, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 15. Texto pequeno, mas é Evangelho. É o Evangelho, é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo são testemunhos de vigor. São testemunhos que fortalecem, que realmente nos dá graça para viver e viver muito mais e muito melhor. Lucas capítulo 5, versículos 12 a 15. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Mas, vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. E sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Louvado seja Deus. Um homem muito infeliz. Não existe a menor possibilidade de um homem leproso nos dias de Jesus não ser infeliz. A lepra, hoje uma doença com um nome social e com vacinas e tratamentos adequados, ainda é um problema para quem tem. Nos séculos e milênios passados, a lepra era uma doença sem cura, sem tratamento e sem convivência, porque o doente, ao ser identificado o seu mal como lepra, perderia a condição de convivência com sua própria família. Muitos ficavam num lugar isolado
uma propriedade que tinha uma casa só para ele, tinha um lugar só para ele, uma pessoa que, quando tinha posses, e quando não tinha, ia para as cavernas onde já tinha outros doentes. Era uma situação triste para os leprosos no passado. E o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, que é a promessa cumprida do nosso Senhor, que prometeu que Ele seria, além de condutor, além de redentor, além de salvador, Ele seria também médico. Ele levaria as nossas enfermidades. Ele curaria os enfermos, ele purificaria os leprosos, ele daria vista, visão aos cegos. E Jesus fez tudo isto. A rejeição a nosso Senhor Jesus Cristo era por causa da cegueira dos religiosos e da ignorância, que era pior do que a cegueira. A cegueira dos religiosos era fundamentada na limitação da revelação que eles tinham recebido. E a ignorância dos romanos era fundamentado na sua idolatria, na sua zoolatria, no seu mal espiritual terrível, sem comparação. E Jesus foi rejeitado e foi reprovado e foi condenado à morte. Tinha que morrer como Cordeiro de Deus. Mas o Senhor Jesus, como cumprimento da promessa, ele, na verdade, deu vista aos cegos, ele levou as nossas enfermidades, ele ressuscitou os mortos, ele encontrou-se com leprosos, neste caso apenas um, e teve um caso que ele encontrou com 10 leprosos de uma só vez. Este homem era infeliz, um leproso. O texto não fala no seu estado, mas devia ser um estado avançado da lepra. E ele teve a felicidade de encontrar com Jesus. Jesus estava naquelas cidades. O texto não diz que era na Galileia, mas era muito provável que fosse na Galileia. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra. Não era uma manchinha aqui, não era uma deformação na mão, como eu tenho conversado, tenho visto pessoas com algumas deformações. Mas não está cheio, é só nas mãos, às vezes é só nos pés, às vezes é só as manchas ainda, e já em tratamento. Mas acontece que este homem, o texto diz que ele estava cheio de lepra. Era um estado avançado, possivelmente. Estava visível o estrago da doença no seu corpo. Manchas, deformações e partes necrosadas, tudo aquilo que a lepra realmente faz. Ele, quando viu o Senhor Jesus, se prostrou sobre o seu rosto. O texto não diz, mas eles sempre mantinham a distância, porque eram orientados para manter distância das pessoas sãs. E ele prostrou-se sobre o seu rosto e rogou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Ele já tinha ouvido, ele já acreditava no poder de Jesus. Se é a tua vontade, se tu tiver desejo, poder tu tem para me curar, para me limpar. Aí nós temos no versículo seguinte a atitude de Jesus.
nem um fariseu, nem um saduceu, nem um doutor da lei, nem um mestre de sinagoga, ninguém tocaria no leproso. Eles eram orientados a não se aproximar das pessoas, e as pessoas muito mais a não tocar no leproso. O versículo 13 diz que ele estendeu a mão, Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: eu quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Meus queridos irmãos, nós não servimos aos deuses mortos. Nós não servimos aos ídolos da religião. A religião criou uma teia de aranha maldita e o próprio nome de Jesus foi emprestado para o que não presta. Tem Sagrado Coração, tem Jesus dos mortos, tem o Cristo morto, tem mil e uma coisa, ídolos diabólicos. Nenhum vale, nada ou presta para nada a não ser para atrapalhar a vida das pessoas. Mas quem conhece Jesus, quem acredita no Cristo vivo, no Filho de Deus, não adora o diabo, não venera o ídolo, não olha para outra, não busca outra solução, não olha para outra direção, somente para o Filho de Deus, pela fé. O homem era infeliz, mas encontrou com Jesus. Na sua infelicidade, ele suplicou socorro. Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. E Jesus estendeu a mão, diferente de todas as outras pessoas com quem aquele homem já havia interagido. Jesus tocou nele e disse: quero, e a lepra desapareceu. Na sequência, Jesus diz: não conte para ninguém. Não conte. Era impossível. Mas Jesus passava esta recomendação para evitar ao máximo quem perguntava a você o que aconteceu. Que alguém vai perguntar, então diga, mas você mesmo não está espalhando. Eu penso que podia ser isso. Resultado: Jesus Cristo disse: não diga para ninguém, não comente com quem não interessa, vai comentar com quem interessa. Leve a oferta que Moisés determinou e vai procurar o sacerdote, vai mostrar-te ao sacerdote, para que ofereça a oferta pela tua purificação, para seu testemunho, para servir de testemunho. Era a alta do leproso. Aí, meus amados, o último versículo diz: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Jesus Cristo é a solução. Ele é a solução para a tua alma, ele é a solução para a tua vida física, ele é a solução para a tua emoção. Eu estou dizendo para a tua porque é para mim. Ele é a salvação, é o Salvador do mundo. Ele é o Senhor, o nosso Salvador. Que Deus abençoe os meus amados irmãos e ouvintes, todos que tenham contato com as nossas publicações, para despertar a fé no Filho de Deus. É abandonar Satanás com todos os seus ídolos, todas as invenções do inferno ruirão. O Filho de Deus triunfará. Nós vamos orar. Hoje é a família da minha intercessão, é a família do irmão Enoque Cândido.
irmã Enoque e a irmã Edilce, meus queridos irmãos, que eu passei muito tempo com eles. Eles não congregavam quando eu cheguei na terceira etapa, se reconciliaram com o Senhor Jesus, e eu saí de lá e eles ficaram muito bem, continuam servindo a Deus. Então vamos orar. Bendito Deus, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença, agradecidos a Ti pela vida. Te louvamos pela palavra, pela salvação, pela comunhão, pelo Teu grande amor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja, continua conosco, continua nos ajudando, nos abençoando, nos orientando, nos ensinando, Senhor, a andar no Teu santo caminho. Pai bondoso, agora te apresento o Senhor, irmão Enoque Cândido, a irmã Edilce e toda a família. Meu Senhor, chama a reconciliação os que estão afastados. Fortalece os que estão no caminho. Quanto a eles, ó Deus da graça, ajudando, fortalecendo, meu Senhor, operando na vida dos meus irmãos. Dá prazer na Tua lei, alegria de servir, meu Senhor, e fidelidade até o fim. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!